Uma carta pode começar com poucas palavras, mas esta carregava o peso dos séculos. Escrita no calor da guerra, endereçada a um país inteiro. Uma mensagem que mudaria o destino de milhões. Hoje, você não vai apenas conhecer um documento histórico, vai sentir o peso de uma decisão que ainda ecoa. A carta que ajudou a abolir a escravidão. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860, em meio a uma crescente tensão entre os estados do norte, que caminhavam para a industrialização e em sua maioria já haviam abolido a escravidão, e os estados do sul, cuja economia dependia fortemente do trabalho escravizado. Sua eleição foi vista como uma ameaça pelos estados sulistas, o que desencadeou a sucessão em 11 estados e o início da Guerra Civil Americana em 1861. O conflito era oficialmente pela preservação da União, mas na raiz estava a questão da escravidão, uma ferida aberta desde a fundação do país. Lincoln não era só um presidente, era um homem no meio de um país dividido ao meio. De um lado, os estados escravistas, do outro, os que queriam preservar a União, custasse o que custasse. Em 1862, Lincoln enfrentava seu maior dilema: como salvar a União sem destruir tudo ao redor. Se eu pudesse salvar a União sem libertar um único escravo, eu o faria. Se eu pudesse salvá-la libertando todos os escravos, eu também o faria. Essa frase foi escrita numa carta, e muita gente a usa para julgar Lincoln. Mas o que quase ninguém entende é que ela veio antes da virada, antes da escolha final. Ele ainda estava em guerra com ele mesmo. No coração dessa guerra havia outra ainda mais profunda. A luta entre o que é politicamente possível e o que é moralmente necessário. Foi então que ele escreveu. E nessa carta o país começaria a mudar. Em 22 de agosto de 1862, Abraham Lincoln respondeu publicamente a Horace Greeley, um influente jornalista abolicionista que cobrava urgência na luta contra a escravidão. Mas o que Lincoln escreveu não foi o que muitos esperavam ler. Meu objetivo supremo nesta luta é salvar a União, e não salvar ou destruir a escravidão. Essa não era apenas uma resposta política, era uma confissão íntima. Lincoln estava dividido, não porque concordava com a escravidão, mas porque carregava sobre os ombros o peso de manter o país unido, mesmo que isso custasse a sua alma. O país inteiro ouviu. Alguns chamaram Lincoln de covarde, outros de estrategista frio. Mas ali, naquela carta, estava o homem sendo honesto sobre suas prioridades. E ainda assim, algo nele já estava mudando. A caneta não havia decidido, mas a consciência de Lincoln já começava a escrever outro caminho. Mesmo depois da carta, Lincoln não dormia em paz. Ele sabia. A escravidão não era apenas um problema político, era um abismo moral, um grito abafado que atravessava séculos, e aos poucos ele começou a ouvir. Lincoln começou a estudar, a escutar, a se encontrar com vozes que antes lhe pareciam distantes. Entre essas vozes estava Frederick Douglass, um ex-escravizado que se tornara símbolo da luta por liberdade. Ele não pediu apenas palavras, ele exigiu coragem. Então, em 1º de janeiro de 1863, o silêncio foi rompido.
Tendo em vista que no 22º dia de setembro do ano de Nosso Senhor de 1862, foi expedida uma proclamação pelo presidente dos Estados Unidos, contendo, entre outras coisas, as seguintes a saber: que no 1º dia de janeiro do ano de Nosso Senhor de 1863, todas as pessoas retidas como escravos dentro de algum estado ou na parte designada de algum estado cujos habitantes estejam nesta ocasião em rebelião contra os Estados Unidos, seria desde esse momento para diante e para sempre livres. E o governo executivo dos Estados Unidos, incluindo as autoridades navais e militares do mesmo, reconhecerão e afirmarão a liberdade de tais pessoas, ou algumas delas, nos esforços que realizarem para conseguir sua liberdade real. Que no 1º dia de janeiro, já mencionado, o Executivo, por proclamação, designará nos estados e parte dos estados, se os houver, nos quais os habitantes dos mesmos, respectivamente, estejam então em rebelião contra os Estados Unidos por deputados eleitos para isso, em eleições que haja participado uma maioria dos votantes qualificados desse estado. Será na ausência de numerosos testemunhos em contrário, considerado prova concludente de que nesse estado e a população do mesmo não estão então em rebelião contra os Estados Unidos. Em consequência, agora, eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, em virtude do poder de que me foi investido como comandante de chefe do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, no momento de uma real rebelião armada contra a autoridade e o governo dos Estados Unidos, como medida de guerra adequada e necessária para esmagar a mencionada rebelião, neste 1º dia de janeiro do ano de Nosso Senhor de 1863, e de acordo com o meu propósito de fazer com que proclame publicamente, por um período completo de 100 dias, desde o dia 1º acima mencionado, ordeno e designo os seguintes estados e parte do estado, cuja população, respectivamente, está nesse dia em rebelião contra os Estados Unidos, a saber: Arkansas, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia, cujas partes executadas são no presente deixadas exatamente como se não tivesse sido expedida nesta proclamação. E em virtude do poder e para o objetivo antes mencionado, ordeno e declaro que todas as pessoas retidas como escravos dentro dos ditos estados designados e parte dos estados são e serão para diante livres, e que o governo executivo dos Estados Unidos, inclusive as autoridades militares e navais do mesmo, reconhecerão e afirmarão a liberdade das ditas pessoas. E pela presente prescrevo a gente assim declarada livre, e que se abstenha de toda violência, salvo em defesa própria e necessária, e recomendo-lhes que em todos os casos em que lhes sejam permitido, trabalhe fielmente por salários razoáveis. E além disto, declaro e faço saber em tais pessoas de condições adequadas serão recebidas no serviço armado dos Estados Unidos para constituir a guarnição de todas as posições, estações e outros lugares para equipar navios de todas as classes no mencionado serviço. E sobre este ato, sinceramente crido um ato de justiça, garantido pela Constituição por necessidade militar, invoco o julgamento refletido da humanidade e o misericordioso favor de Deus Todo-Poderoso. Abraham Lincoln. A guerra ainda não havia acabado, mas a alma do país havia mudado para sempre. A carta para Greeley foi um passo. A proclamação foi um salto, e Lincoln finalmente escolheu de que lado da história queria estar. A notícia correu como fogo, não pela velocidade dos telégrafos, mas pelo coração de quem esperou demais. Famílias inteiras dançaram ao redor das plantações, homens e mulheres se ajoelharam, chorando, como se voltassem a respirar.
Essa carta não foi entregue em mãos, mas chegou onde precisava, nos olhos e nos braços de quem carregava grilhões invisíveis. Alguns escreveram de volta, relataram seus reencontros, suas dores, suas perdas. A liberdade, afinal, também sangrava. Em igrejas, os sinos tocaram. Em jornais, manchetes celebraram e outros criticaram, porque nem todos estavam prontos para a mudança. E o ódio, como sempre, também escreveu suas próprias cartas, mas a chama já havia sido acesa e o povo não voltaria atrás. Naquela carta e na proclamação, Lincoln dizia que eles eram livres, mas foi o povo que disse: somos humanos. Nem todas as correntes caíram naquele dia, mas o som da liberdade ecoou por toda a terra. Décadas depois, nos anos de 1960, ecoaram nos discursos de Martin Luther King, e continuam hoje, cada vez que alguém se levanta contra a injustiça. Toda vez que uma criança negra pode aprender livremente, toda vez que a história é contada com verdade, aquela carta continua sendo escrita. E Lincoln? Ele não viveu para ver o fim da guerra. Foi assassinado em 1865, poucos dias depois da vitória da União. Mas sua carta sobreviveu a ele, sobreviveu ao tempo, sobreviveu ao ódio. Para alguns, Lincoln demorou demais, para outros foi um milagre ter escrito. O tempo, como sempre, julga com distância, mas ele sabia. Palavras certas, no momento certo, podem reescrever um destino. Lincoln usou uma carta para tentar salvar a nação. Mas e quando cartas servem para dividir o mundo em zonas de influência? No próximo episódio, vamos ter correspondências trocadas entre dois gigantes políticos, Winston Churchill e Joseph Stalin. A Segunda Guerra Mundial estava terminando, mas outra guerra já começava. Uma guerra fria, gelada e silenciosa. Cartas secretas, acordos velados. Um jogo de poder onde cada palavra era uma arma. Churchill e Stalin sabiam. O futuro do mundo cabia em um envelope.